Olá, amigos do nosso Face Espírita. Este é mais um quadro falando de Espiritismo comigo, Regis Silva. E hoje o tema que nós gostaríamos de discutir com vocês, e apresentar é Jesus segundo Kardec. Nós fomos buscar algumas referências dentro da codificação da opinião mesmo de Kardec em relação a Jesus, Então nós demos uma pesquisada no Livro dos Espíritos, em obras póstumas e a Gênese, E nós encontramos muitos informes do codificador em relação a Jesus, que vale muito a pena a nossa análise, meditação também e reflexão. Por isso que nós iremos agora, neste momento, trazer para vocês algumas dessas opiniões e vamos, como sempre, dialogarmos em relação a elas. Uma das opiniões do Sr. Allan Kardec em relação a Jesus é esta: Jesus foi um espírito superior da ordem mais elevada, colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Alguns espíritas, alguns irmãos nossos de caminhada dentro do espiritismo, no movimento espírita, questiona muito essa questão da superioridade de Jesus. Para alguns, ele era um espírito superior e não um espírito puro. E começam, as suas ilações, as teorias, aquelas coisas todas, querendo esses mostrar a própria superioridade, deles próprios, trazendo debates que muitas vezes são tão pueris que eu particularmente nem dou atenção para esses. Primeiro é o seguinte, veja o que Kardec está falando aqui. Jesus foi um espírito superior da ordem mais elevada. Não quer dizer que ele seja um espírito tão somente superior, mas por ter dito da ordem mais elevada, e dentro daquilo que a gente compreendeu, estudando o Livro dos Espíritos, em relação à categoria de espírito, nós entendemos que quando ele fala da ordem mais elevada, ele está justamente dizendo que é da ordem dos puros, Aí vem aqueles nossos irmãos e dizem assim, mas os espíritos puros não necessitam reencarnar. Eles não necessitam, isso é bem verdade. Mas isso não quer dizer que eles não venham por amor, por missão, visto que eles próprios não têm mais nenhum débito para que venha a ser corrigido perante as leis divinas, visto que nenhum deles tem aquilo que alguns gostam de chamar de pecado. E por isso mesmo Jesus foi o espírito superior mais elevado. Ele próprio não veio aqui no processo de reencarnação, mas de encarnação. Porque só reencarna aqueles que precisam de algum modo estar, novamente de bem com as leis divinas, porque antes, por total ignorância, infringiu aquele outro ponto. Não foi o caso de Jesus. Então Kardec continua dizendo o seguinte: sua missão, pelos inúmeros resultados que produziu, foi daquelas que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade. Jesus não foi o próprio Deus, foi um enviado de Deus, foi um Messias divino. E nós já discutimos isso aqui anteriormente no nosso quadro falando de Espiritismo em relação da volta de Jesus. Olha, eu trouxe algumas opiniões do Sr. Allan Kardec em relação a Jesus dessas três obras: Livro dos Espíritos, obras póstumas e a Gênese. Se eu fosse buscar na revista espírita, por exemplo, ou nas viagens espíritas, eu ia encontrar mais opiniões de Kardec. Mas essas
que eu trouxe e que ao longo desse nosso quadro de hoje eu vou lhes apresentar e comentar em alguns pontos que eu acho oportunos, já são bastante, tem um significado muito grande. Não estou querendo desmerecer as outras opiniões, mas eu quero dizer que essas são as principais, que as outras, de um certo modo, são complementos dessa. E naquilo que diz respeito ao Messias divino, né? Já Kardec aqui com muita propriedade diz assim, ó, Jesus não foi o próprio Deus. O próprio Jesus desmente isso no Evangelho, né? Muitas vezes ele quis dizer, certa vez ele é perguntado, né, quem era Deus, como era Deus, ele diz, você convive comigo e não sabe? Então daí nasceu o mito de que ele era o próprio Deus encarnado. Não, ele é o enviado, ele é um médio de Deus. O que ele quis dizer foi, se eu que sou representante direto dele e vocês ainda os desconhecem, né? Mais ou menos isso que o Cristo quis dizer, salientar ali. Bom, tem outras vezes que ele diz, eu e o Pai somos um só. Mas isso não quer dizer que seja a mesma personalidade, de um certo modo, separada, porque isso a gente sabe que não é comum, né? Então, ele foi o maior representante, né? Segundo Kardec, o mensageiro direto da divindade. E isso, o Espiritismo, através dos Espíritos, nos ensina com muita propriedade. Lembrando, essas são as opiniões do Sr. Allan Kardec. Mas como ele chegou a essas opiniões? Logicamente, através dos muitos argumentos e pensamentos dos próprios espíritos, né, que chegou até ele. De outra feita, nós temos, nós temos a seguinte opinião de Allan Kardec, ainda em relação a Jesus. Como homem, espírito encarnado, Jesus tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver na vida espiritual mais que na vida corporal. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e também ao seu perispírito, alimentado, que era pela parte mais quintenciada dos fluidos terrestres. Sim, porque os espíritos superiores podem vir aos mundos inferiores e mesmo aí se encarnar para desempenhar uma divina missão. A alma, espírito encarnado de Jesus, estava ligada ao corpo por laços estritamente indispensáveis. Constantemente separada do corpo, ela lhe dava uma vista dupla, não só permanente, como também de penetração excepcional e muito superior à dos homens comuns. Aqui é Kardec falando em relação à questão do corpo de Jesus. Aqui ele nos dá com muita clareza, né, e nos traz com muita propriedade, que Jesus não tinha um corpo diferente dos outros homens. Não, muito pelo contrário. O seu corpo era igual de todos os outros homens, né? Tinha a organização dos seres carnais, mas o espírito dele aí sim. Este era diferente de todos os espíritos dos outros homens. A alma, o ser encarnado de Jesus, era diferente de todos os outros. E por ser diferente, vamos dizer assim, ser totalmente superior, ele vivia muito mais a vida espiritual, mesmo estando presa ao seu corpo carnal, do que propriamente a vida tão somente corporal na maior parte do tempo, como acontece com nós, seres pobres e mortais. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, nenhuma estava fora das condições da humanidade e podia ser encontrada também no comum dos homens, pois estão na natureza,
mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiam em Jesus proporções acima das do vulgo. São as qualidades que caracterizam o estado dos espíritos puros. Aquilo que Jesus fazia era demasiado simples e não se afastava das leis da natureza. Eu acho interessante isso, que é o seguinte, eu não sei se alguém aqui, os amigos aqui, já assistiram uma série chamada Prison Break, né? Que o arquiteto, aquele que projetou a prisão, ele cria uma situação para que que ele venha a ser preso para salvar o seu irmão, né? E a fuga, tudo para ele é mais fácil dentro do sistema prisional, porque foi ele que projetou, né? Ele projetou, então ele sabe onde a parede ela é mais forte, onde ela é mais fraca, aonde tem saída de ventilação, de esgoto. Ele sabe tudo, porque ele criou. A mesma coisa é com Jesus, sabe? Fazendo essa pobre analogia, mas é para que vocês tenham consiga captar o que Kardec aqui está dizendo. Todas as faculdades de Jesus não estavam fora do homem comum. Eles também as têm. Lembra que Jesus disse? Vós também sois deuses? Só que a luz em Jesus já era algo muito mais intensa do que em nós. Porque ele já tinha uma qualidade superior moral, né? Que fazia com que ele atingisse essas outras qualidades e características. Ele já se encontrava como um espírito puro, encarnado entre nós. Mas o que Kardec está dizendo? Por exemplo, algumas crenças, religiões por aí, acreditam que Jesus foi Jesus apenas pelos milagres que aconteceram. Que ele fez de forma direta e indiretamente que acontecesse, que fossem realizados. Não é isso? Pois bem, mas há homens que têm essas faculdades também, né? Nós vamos encontrar sempre, vão aí no Google, procura homem que ressuscitou pessoas, tem homens que sobreviveram a grandes catástrofes, ou que acordaram depois de sei quantos dias dentro do caixão, ou que fez com que um cego enxergasse, ou que devolvesse um membro amputado a outras pessoas. Tem, na história tem. E, e homens comuns, quando conseguiram fazer isso, foi considerado pela Igreja Católica como santos. Mas nada foi feito ou era permitido fora das leis da natureza. Não. Né? Eram médios, e grandes médios, como Jesus era médio. Então, perceba que dentro do Espiritismo, cadê o nosso amigo Marcos? Será que ele está nos escutando? Olha, Marcos, dentro do Espiritismo, Jesus só é Jesus. E a gente só acredita nele, não é pelos milagres que ele fez. Porque a gente sabe que isso também é comum ao ser humano. Só que ele já tem atingido, né, um grau muito mais elevado. É pelos seus ensinos. Né? É pelos seus ensinos. Repito, para a gente espírita, ele é quem ele é, não apenas pelas o sobrenatural, digamos assim, em sua vida, na sua vivência, mas principalmente, absolutamente, pelas suas palavras, pelos seus ensinos. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. Quando Jesus, depois de sua morte, apareceu aos discípulos, estes, ao vê-lo, sentiram logo que não se tratava mais do homem. É que Jesus se mostrava com seu corpo perispiritual, e isto explica o fato de só ter sido visto por aqueles a quem desejava mostrar-se. Fantástico, né? Porque ainda há aquela ilusão. Alguns alimentando que Jesus tinha um corpo carnal e que foi ressuscitado esse corpo carnal, quando a gente sabe que isso é impossível. Um corpo depois de morto
depois do espírito ter se desprendido dele, quando a vida orgânica realmente não há mais como, não existe mais sequer uma fagulha dessa vida orgânica dentro desse corpo, esse espírito com esse corpo não se liga mais, nunca mais. Repito, nunca mais. E como é que a gente sabe disso? Através do estudo do perispírito, né? Que não é um estudo básico, é um estudo complexo. Mas a doutrina espírita, os espíritos vem aqui para nos salientar isso. Jesus não voltou em corpo e alma, mas só a alma. Aquele corpo foi fluídico, foi o corpo do perispírito. Por isso, lembre-se, os discípulos estavam aterrorizados, amedrontados com o que tinha acabado de acontecer com Jesus, estavam escondidos e trancados. E Jesus aparece diante deles sem sequer bater na porta ou essa porta ter sido aberta. Então como é que estava? Como é que ele tinha ressuscitado de corpo e alma? Se ele apareceu do nada dentro daquela saleta, né, que os discípulos estavam, né? Agora, a questão dele ter mostrado a mão para Tomé, que não acreditou, não estava lá na primeira hora, mas depois esteve, e que tocou e que sentiu, o corpo perispiritual, ele também tem essa propriedade de dar tangicidade, né? São chamadas materializações. Então Jesus tinha essa condição, como o homem comum tem. É só estudarmos o fenômeno chamado bicorporeidade, né? Que vocês vão perceber que homens comuns também tiveram essa condição. Chico as tinha, né? Tem alguns relatos de pessoas que dizem que Chico as tinha. O próprio Divaldo disse que certa vez estava fora do Brasil e tinha sofrido alguma enfermidade e rogou o auxílio do Chico. E o Chico esteve com ele lá, mesmo não tendo saído daqui do Brasil. Então perceba que todos os fenômenos que ocorreram com Jesus, né, também pode ocorrer com o homem comum, e alguns desses fenômenos ocorreram. Agora, por que com Jesus a coisa aconteceram com grande proporção, sabedoria? Porque ele é o Criador. Lembra da historinha da prisão que eu falei no quadro passado? O cara sabe tudo lá dentro porque ele que arquitetou, né? Então Jesus também. Ele sabia como manipular os fluidos. Ele sabia quais tipos de espíritos poderiam estar ao seu dispor para ajudar ele na sua missão. Porque ele é o Criador, gente. Ele é o arquiteto, ele é o Criador do nosso planeta. Ele é o enviado direto de Deus. Então ele, logicamente, tudo nele, com ele, era muito mais fácil. Mas não é para a gente se espantar e nem achar que por esses fenômenos que lhe ocorreram, ele é diferente de nós. Não, não só por isso. Ele é diferente de nós, porque ele passou por todas as etapas da vida e encontra-se hoje no estado de espírito puro, que também é a nossa destinação. Isso não é fantástico? É a destinação de todos nós chegarmos a esse patamar, né? Infelizmente ainda estamos naquela etapa que a ignorância, que a parte animal que ainda trazemos em nós, muitas vezes sobressai, né, de uma maneira muito maior do que a parte divina que nós temos em nós, que é a parte essencial que nós temos que fazer muito para que possamos atingir esse grau. Mas não vai ser da noite por dia, não vai ser nem sequer em 30, 40, 50 reencarnações diferentes. Isso requer tempo. Só que agora a questão é diferente. Nós estamos diante do Consolador prometido. Antes nós estávamos, né, professando outras crenças e elas traziam lá suas dificuldades de interpretação, traziam lá seus equívocos, muitas vezes nos condenando mais do que nos salvando,
nas práticas, aquela coisa toda. Mas hoje é diferente. Hoje estamos diante da doutrina espírita. Então, assim sendo, a nossa responsabilidade de mudar e de compreender tudo isso para nos tornarmos seres cada vez mais melhores é muito maior. A permanência de Jesus sobre a terra apresenta dois períodos: aquele que precede e aquele que sucede à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção, fruto da união carnal, isso é importante salientarmos. Veja que Kardec aqui está dizendo que a permanência de Jesus, né, conosco tem dois períodos distintos e totalmente importantes: o nascimento e a morte, né? Que para algumas outras religiões tem um entendimento totalmente equivocado sobre essas duas passagens da vida dele. O Espiritismo não. Nos chama a atenção para a lógica, a racionalidade dos fatos. Então veja, desde o momento da concepção, fruto da união carnal. Isso chega a chocar algumas pessoas. Maria e José foram para a cama para que pudessem, né, na relação carnal, criar as condições propícias para que o Jesus viesse a reencarnar como todos nós reencarnar não, né? Desculpa. Condições propícias para que Jesus viesse a encarnar, a nascer, né? Tudo se passa com sua mãe como nas condições normais da vida. Portanto, Maria, casada com José, teve relações sexuais com ele e engravidou dele. Após 9 meses de gravidez, nasceu Jesus, fruto sagrado dessa união carnal. A partir do nascimento e até sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida, tudo apresenta os caracteres inequívocos da sua corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada têm de anormal, pois se explicam pelas propriedades do perispírito e são encontrados também em diferentes graus em outros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo revela nele o ser fluídico, isto é, o espírito. A diferença entre esses dois estados é tão fundamentalmente traçada que não é possível encontrar semelhanças. O que Kardec aqui está chamando a nossa atenção? Primeiro que isso aqui é fantástico, deixando claro que Jesus veio ao mundo através de uma relação sexual carnal, como todos os outros, né? Então, por isso é que ele tinha um corpo carnal. Não poderia ser diferente. E poderia ser diferente, mas Kardec trata disso lá adiante, a gente também vai falar sobre isso. E depois da morte, aí sim, ele começa a viver as características do seu corpo, já é algo totalmente espiritual. Por exemplo, quando Kardec diz que tudo em seus atos e sua linguagem nas diversas circunstâncias de sua vida, que tudo apresentava uma característica da sua corporalidade, é o seguinte: ninguém via Jesus levitando, né? Ninguém via Jesus sumindo num lugar e vindo no outro. Não, ele caminhava e era distante até determinadas aldeias, até determinados lugares. Ele comia, ele bebia. Então, isso são propriedades do corpo físico. Agora, depois da sua morte, da morte do corpo físico, ele já traz a sua individualidade, né? Seu espírito já traz caracteres totalmente ligados à vida do espírito. Por exemplo, ele aparece e some. Ele flutua, né? Aí alguém pode dizer assim: mas quando ele estava encarnado ainda, antes da morte, ele flutuou. Teve até aquela passagem que disse que Pedro não tinha muita fé, e se Pedro tivesse também conseguiria. Mas ali é que está, ele usou também ali, mesmo estando ainda encarnado, as propriedades do perispírito. O seu corpo ficou na margem, talvez descansando. E quem foi lá foi o seu corpo perispiritual, com a sua consciência, logicamente. Se
durante sua vida, Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que assim era, ou seja, supor que Jesus era um corpo fluídico, uma gênere. As gêneres são espíritos que materializam-se, né? E eles podem conviver conosco, comer, fazer tudo que um ser encarnado faz, mas ele não tem um corpo carnal. É o seu corpo perispiritual que toma uma materialidade totalmente tangível. Mas aí, se fosse o caso de Jesus, ele não teria sofrido dor e nem feito tantas coisas que são características do corpo carnal. E se ele tivesse feito tudo isso, e se ele fosse uma gênesis, ele estaria nos enganando, porque ele sofreu dor na fragilização. Ele sofreu dor na coroação, e ele sofreu dor na crucificação, porque a dor, ela é algo ligada ao corpo físico, não ao espírito. É o mesmo que se retirar dele todo o mérito da vida de privações e de sofrimento que antes de reencarnar havia escolhido como exemplo de resignação. Aí aqui usou-se a palavra reencarnar, né? Mas, desculpa aqui, usou-se aqui a palavra reencarnar, mas aí é que está, no sentido de, por exemplo, um espírito puro, ele pode encarnar ou reencarnar onde bem entender, em mundos que ele talvez nunca tenha passado antes. Então é nesse sentido que Kardec usou a palavra reencarnar. Mas mesmo assim é melhor usarmos a palavra encarnar e não reencarnar. Se tudo nele era só aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus suplicando que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, enfim, até seu último grito no momento de entregar seu espírito, não teria sido senão um vão simulacro, né, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Isto seria uma comédia indigna de um homem honesto e simples, quanto mais e por mais forte razão de um ser superior como o dele, Jesus. Numa palavra, seria o mesmo que abusar da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade, geração futura. Kardec aqui está dizendo o seguinte, que há quem acreditasse que ele não teve um corpo carnal, Jesus, que ele só tivesse um corpo espiritual. Mas aí ele chama a nossa atenção para todos esses fatos relativos à vida de Cristo. Se tudo isso não era necessário, então ele estava nos enganando. E por ele ser um espírito superior, puro, não faz parte da personalidade de espíritos como tais a enganação, o fingimento. Então, novamente, ele nos chama a atenção para dizer, sim, ele tinha um corpo carnal. E é como homem que Jesus foi considerado pelos espíritos superiores como o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens, seus semelhantes, para lhes servir de guia e modelo. Sim, Jesus de Nazaré constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo ofereceu como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o anima. Ou seja, o Espírito de Deus também, né? Estar com ele, não estar nele, estar com ele. Porque ele é o representante maior da divindade. Jesus não foi Deus. É necessário riscar os milagres, as provas sobre as quais se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. Também não provam sua divindade as palavras que pronunciou diante de seus discípulos e do povo de Israel, nem as que disse depois de sua desencarnação. Por outro lado, nem os apóstolos que os assistiram em sua missão e participaram de sua intimidade como pregador consideravam Jesus como um Deus.
E para finalizarmos, Jesus e o Espiritismo. O Espiritismo, Jesus seria a mesma coisa que dizermos que Jesus e Kardec, Kardec e Jesus. É imprescindível entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus, através de Allan Kardec, para compreender, auxiliando e renovar, amando e iluminando, instruindo e abençoando na edificação do mundo novo. E é incontestável o fato de que somos livres por dentro de nós na escolha de decisões e diretrizes. Emmanuel.